uma preferência de plenário, pedida pelo plenário, que tem preferência sobre os outros pedidos, é isso? Então, o deputado Arnaldo Faria de Sá regimentalmente tem razão. Então, nós vamos analisar o item número 5, projeto de lei 1681, que tem como relator o deputado Antônio Brito. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se de um projeto já aprovado na Câmara de Deputados e no Senado Federal sobre a regulamentação do exercício da profissão de técnico em mobilização ortopédica. É importante colocar no relatório, que eu não vou ler a todos que foi distribuído, que ele conta com o apoio da Associação de Técnicos, conta com o apoio do Conselho Federal de Medicina, inclusive anexaram a todo o relatório do Conselho Federal de Medicina, também da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Portanto, é um projeto que vem muito bem colocado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá e que, portanto, já vem aprovado com o apoio das entidades e que regulamenta uma profissão importante, que são, portanto, os técnicos, que abrange 52 mil pessoas que trabalham no país, inclusive que juntaram documentações dando a importância de que haja regulamentação com critérios, com cursos, com toda a informação que trata esse projeto. Então, dado esse preâmbulo, senhor presidente, vou partir já para o voto do relator. O projeto de lei número 1681 de 1999 trata no tema relevante para a melhoria da atenção à saúde da população por meio da regulamentação da profissão de técnico de mobilização ortopédica. Atualmente existem 52 mil pessoas registradas na associação que representa o setor, as quais atuam auxiliando médicos, ortopedistas na execução de mobilizações de aparelho locomotor de média e alta complexidade, sempre sob a prescrição, supervisão e orientação médica. No que se refere à formação desses técnicos, a portaria do Ministério da Educação 870 de 2008 registra o novo curso técnico de mobilização ortopédica com cadastro no Catálogo Nacional de Cursos de Nível Médio. Essa relevante matéria já tramita por mais de 10 anos no Congresso Nacional e, nesse período, foi aperfeiçoada de modo que a maioria das alterações presentes no substitutivo do Senado merece o nosso apoio. Em geral, as alterações da redação de quase todos os artigos são pertinentes para aumentar a clareza dos dispositivos. A indicação explícita que trata das atividades deve ser supervisionada por médicos e adequada, como também a supressão dos critérios de admissão na escola técnica que exigiu a realização de exame de saúde. A única modificação presente no substitutivo do Senado, com o qual não concordamos, é o retorno da definição da jornada de trabalho de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Considera-se mais adequado manter o texto aprovado na Câmara, o qual prevê que a jornada será definida por meio de convenção coletiva de trabalho, celebrada entre sindicatos representando as categorias econômico e profissional, respectivamente. Diante do exposto, somos pela aprovação do substitutivo do Senado Federal do projeto de lei número 1681, de 1999, com exceção do artigo 9º desse substitutivo sobre a jornada de trabalho, mantendo assim um texto sobre esse assunto existente no artigo 10º da redação aprovada pela Câmara. Esse é o voto, senhor presidente, peço a aprovação de todos. Resolução, o relatório do deputado Antônio Brito para o projeto número 1681, que é isso aqui? De 1999, pediu a palavra o nobre deputado doutor Mandetta, depois doutor Paulo César. Obrigado, senhor presidente. Algum esclarecimento ao relator? Eu trabalho com os técnicos de mobilização engessada na minha atividade profissional como ortopedista há 20 anos. E sempre houve 2 aspectos que eu não vi retratado aqui, que eu gostaria de saber se é o local de se retratar isso ou não. Primeiro, que a responsabilidade de fazer o gesso é do técnico, mas a do tratamento da fratura. E o gesso tem várias complicações que podem ocorrer da colocação de um gesso em posição inadequada, que ele está subordinado no caso da execução de ordem médica. E segundo, a qual conselho profissional, já que o conselho de enfermagem, todas as vezes que eu discuti, ele sempre colocou o COREN, o COFEN, de que não seria o técnico de mobilização engessada ligado àquele conselho. Então, a quem
aonde será feito esse registro. Se cabe nesse projeto ou se isso já foi definido em outro, e esse aqui simplesmente regulamenta. Inicialmente, como já vi do Senado aprovado, eu não tenho como alterar esse projeto de lei. Mas eu tive o cuidado de verificar que há uma aprovação por parte do Conselho Federal de Medicina, a qual eu vou juntar esse, inclusive, material acrescido, porque foi colocado pela própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e pela Astego a solicitação ao Conselho Federal de Medicina, que se pronunciou sobre o caso e, portanto, fez a referência da aprovação, inclusive com o relatório da própria reunião do CFM. Então, ele trata dessa questão direto via Conselho Federal de Medicina. Doutor Paulo César, por favor. Acho que não fiquei contemplado na resposta, Brito, por causa do seguinte: por exemplo, uma técnica de enfermagem, quando um médico faz a prescrição da medicação, existe ali uma relação profissional estabelecida com áreas de competência e responsabilidades nos seus acertos e nos seus erros. Esse profissional aqui de mobilização engessada, ele também vai estar dentro de um ambiente hospitalar, muitas vezes, só que ele não vai estar, a não ser que tenha em outro projeto, como que ele se insere ali dentro. A subordinação dele é administrativa, é a enfermagem, aonde ele vai estar. Eu não sei se cabe algum tipo de colaboração ainda, se posso pedir vistas para colaborar, como ele está vindo do Senado, eu não compreendo ainda o alcance, se nós vamos simplesmente... Não, você pode pedir vista. Não, se nós vamos simplesmente... Porque eu acredito, para nós vermos como é que vai ser, porque, do contrário, eu tive a oportunidade na Secretaria de Saúde de Campo Grande de propor concurso público para técnico de mobilização engessada. Na minha cidade já tem escolas técnicas, mas foi uma decisão municipal. E quando nós fizemos isso no nível municipal, que nós os convocamos, chamamos do concurso, logo na sequência nós nos deparamos com esse problema. Quando houve problemas de hierarquia, quando houve problemas de relacionamento profissional e houve problemas de queixa, em que nem os médicos assumiram a responsabilidade, porque não era explícito que a responsabilidade do tratamento da fratura era um ato médico, que a confecção do gesso era um método auxiliar, e eles também não se submetiam às regras da enfermagem, porque eles diziam que eles não eram da enfermagem, e a enfermagem dizia que eles não pertenciam ao conselho. Então, na prática, criou-se um problema dentro do município, que eu não sei como que o projeto soluciona. De fato, Vossa Excelência tem razão na colocação. Eu só queria destinar aqui uma citação do próprio Conselho Federal de Medicina, do texto da aprovação do próprio Conselho Federal. Está o texto aqui, mas eu vou destacar. Quanto ao funcionamento do Conselho Federal de Enfermagem e Regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, que proíbe ao pessoal de enfermagem confeccionar, colocar e retirar aparelho de gesso e calha engessada, não cabe ao CFM opinar sobre problemas internos de outros conselhos profissionais. Por todo o exposto, em virtude da declaração de abertura da Associação Brasileira dos Técnicos de Mobilização Ortopédica, em solicitar posicionamento desse CFM, vejo como melhor possibilidade de apoio e reconhecimento da colaboração efetiva para a elaboração de regulamentação em que estabeleça os limites legais da atuação desses técnicos. Este é o parecer. Tanto o Conselho Federal, ele já inclusive estabeleceu essa discussão que Vossa Excelência tem observado, mas não representa ele e, portanto, há essa lacuna, de fato, de que Conselho isso não trata neste projeto. Para discutir, doutor Paulo César. Senhor presidente, eu queria também, a título até de colaboração e até para redimir algumas dúvidas, essa questão, primeiro parabenizar o deputado Arnaldo Faria de Sá, né, pelo autor do projeto, em que cria a profissão de técnico em mobilização ortopédica e dá outras providências. Parabenizar, porque eu acho que é uma classe, né, de trabalhadores que lidam com a gente, com todos os colegas médicos que também tem aqui há anos, e que a gente estaria reconhecendo a profissão. E em questão a relação da dúvida do Mandetta, deputado Mandetta, a primeira dúvida seria o seguinte: aqui nós estamos aprovando
o exercício da profissão de técnico em imobilização ortopédica, quer dizer, do gesseiro, né? Seria a dúvida se na próxima comissão, se a comissão do trabalho é que teria que estar legislando a qual conselho, a qual entidade que eles pertenceriam. Tem essa dúvida. E a segunda, eu acho que não caberia aqui a Seguridade Social, acho que aqui cabe a gente regulamentar ou não a profissão. Agora, os outros trâmites da profissão, porque senão, por exemplo, os professores. Professor não tem conselho regional, não tem conselho federal. Os professores não têm. Né? São submetidos direto ao MEC, né? E o órgão que luta pelos professores são os CEP, os sindicatos. Então, eles não têm o conselho. Isso aí é uma prerrogativa, inclusive, do Executivo, que nós fizemos a proposta do Executivo ao governo Lula e também já pedimos à presidenta Dilma que possa criar os conselhos regionais e federais de educação. E eu acho que a questão aqui, né, por exemplo, o auxiliar de enfermagem, ele tem um conselho de enfermagem, mas, quer dizer, recebem ordens ali para estar dando, para cumprir a prescrição que o médico faz, ou algum ato que o médico também esteja determinando. Assim como o técnico em imobilização, né, porque consta que o gesso teria que ser feito pelo médico ortopedista, né? Mas nós sabemos de muitos anos que tem os técnicos em imobilização que trabalham dentro do serviço de ortopedia e, no caso, cumprem a determinação do médico ortopedista. Então, eu acho que aqui, né, um projeto de 99, não estou questionando as dúvidas do deputado Mandetta, não é isso. Mas eu acho uma dúvida minha também, contando com a colaboração dos outros, se cabe a gente aqui só aprovar a profissão de técnico em mobilização, ou se cabe a gente aqui ver o restante de qual seria a legislação que ia trabalhar em cima da questão do profissional. Essa é a minha dúvida. Se a comissão do trabalho que teria que estar elaborando isso, discutindo, ou seríamos nós. Isso é uma dúvida que eu deixaria aqui também para os colegas, né? E se entrar em votação, o meu voto, lógico, o meu voto favorável. Só, antes de passar a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá, eu queria lembrar o seguinte: esse projeto, ele já tem, é de 99, ele já passou pela Câmara, ele foi ao Senado. Aqui nós não teríamos margens para fazer grandes alterações. A alteração feita pelo deputado Antônio Brito foi uma alteração que diz respeito à questão de carga horária, que realmente é um assunto extremamente polêmico, delicado, e que, se nós abrimos para uma categoria a questão, por exemplo, de 30 horas, nós vamos ter que uma discussão aqui sem fim, porque isso já voltou aqui para fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, ou seja, é uma discussão sem fim. Médico, e por aí afora. Então, eu queria chamar a atenção o seguinte: nós não temos muita margem aqui para poder alterar muito o texto, que é um texto que já veio do Senado. Então, ou a gente rejeita, ou a gente acata. Eu acho que as alterações foram feitas no limite pelo deputado Antônio Brito, e a gente vai ter que ter bom senso, porque senão simplesmente nós vamos matar o projeto. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu queria apenas esclarecer uma dúvida do deputado Mandetta. No projeto original constava a criação de um conselho, mas houve uma decisão do Supremo após esse período, 99, proibindo que o Legislativo estabelecesse essa condição. Então, nós só podemos criar a profissão. Posteriormente, o Executivo pode criar um conselho. Então, nós temos que regulamentar a profissão. E lembrando o detalhe que o deputado Sará Felipe lembrou, nós aqui só podemos aprovar, recuperar o texto original da Câmara ou aprovar o texto do Senado parcialmente. Não temos outra alternativa. Com a palavra a deputada Carmen Zanotto. Eu ia pedir vistas, mas com o esclarecimento do deputado Arnaldo, eu me considero contemplada e justifico por quê. Porque realmente quem exerce a profissão hoje são auxiliares e técnicos de enfermagem que
aprenderam com os ortopedistas durante o dia a dia, então a responsabilidade é nossa, sim, da enfermagem, quando esses profissionais são técnicos e auxiliares. Então, pertence ao Conselho de Enfermagem. E aqui ficaria realmente uma lacuna entre quem responde pelo profissional. Eu iria pedir vistas, mas com a resposta e o esclarecimento do deputado pela aprovação. Obrigado, Carmen. Não havendo mais inscritos em discussão... O deputado Mandetta, logicamente, o aniversariante do dia, médico ortopedista, né? Ele vai agora, né, fazer certamente justiça aí aos técnicos em imobilização. Está rendendo, hein, presidente? Não, eu lógico, vou acompanhar, é uma categoria com a qual eu trabalho, que eu tenho uma afinidade muito grande. Só acho assim que nós não vamos aqui entrar no mérito, mas o projeto poderia ser melhor, poderia ter sido melhor redigido, mas é o que temos e nós não vamos perder a oportunidade de dar esse passo para os técnicos de mobilização engessada. Uma única colaboração que eu poderia fazer, é muito comum os técnicos de mobilização engessada auxiliarem os procedimentos de redução de fraturas, quando você está junto de uma fratura que você precisa fazer uma redução. E aqui não está nas suas competências, que é mais uma lacuna do projeto que nós também não vamos mexer, mas ele como auxiliar dos procedimentos de redução, porque do contrário ele fala que não pode, porque não está na lei. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, as senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se acham. Aprovado o parecer do deputado Antônio Brito para o projeto de lei número 1681 de 99, de autoria do nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. Obrigado, presidente. Obrigado, relator Antônio Brito. Agora é o item 20.